E se você está numa fase em que você está solteira, procurando alguém para se relacionar, quero te dar aqui algumas dicas que, na verdade, eu já fui dando durante todo esse vídeo. No vídeo anterior, eu contei como foi a minha história de conversão. Se você não assistiu, eu vou deixar o link na descrição para você assistir depois. Porque hoje eu vou contar como foi que eu conheci o meu marido, quais pecados eu enfrentei e quais ideias eu precisei vencer ao longo da minha jornada, tanto solteira quanto agora, já casada. E como eu venci cada uma delas através da palavra. Já aproveita, curte esse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu para não perder os próximos vídeos, tá bom? Eu sempre me imaginei casada, mas eu não me imaginava na festa, entrando na igreja, não ficava imaginando como seria o vestido, nem nada dessas coisas assim que geralmente eu vejo em filmes, né? Meninas desenhando ali como ela quer que seja o seu vestido, as flores e assim por diante. Eu me imaginava já casada e com filhos. E eu achava que isso era algo muito feliz. Na minha infância e pré-adolescência, o casamento não era algo que me preocupava ou me causava medo. Foi quando eu voltei para a igreja, já entrando na minha juventude, que eu fui perceber a dimensão do que era o casamento. Foi aí que eu comecei a perceber quais eram os medos que eu tinha em relação ao casamento. O primeiro deles que eu posso mencionar aqui é que eu me sentia indigna de me casar com um homem de Deus. Como eu já mencionei no vídeo do meu testemunho, eu tinha vivido uma vida de pecado e eu me sentia suja, impura, mesmo já tendo sido liberta dos meus pecados e lavada pelo sangue de Jesus. Eu achava que não merecia me casar com um homem de Deus que se dedicava à sua palavra e a uma vida de pureza e santidade. Foi Deus quem me ajudou a perceber isso e através da sua palavra, ele me ajudou a vencer esse pensamento maligno. Eu me lembrei de alguns versículos, como aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo se fez novo porque as coisas velhas já se passaram. E outro texto que eu me lembrei também foi de Miqueias, aonde fala que os nossos pecados já foram perdoados, foram lançados no mar e Deus já não se lembra mais deles. Estes textos, então, foram ministrados por Deus no meu coração e me capacitaram a entender que não importava mais quem eu fui, porque em Cristo eu era uma nova pessoa. Agora, o mais importante era quem eu era em Cristo. Quem assistiu o meu vídeo sobre a escolha do meu curso na faculdade, talvez possa se lembrar que teve um período que eu fui fazer seminário. Eu fiquei durante 1 ano e meio sendo preparada ali por Deus, sendo limpa, né, para que eu pudesse chegar ali nesse momento de ir para o seminário. E eu falava para Deus, Deus, eu não estou indo para o seminário procurar marido, porque sim, tinha essa ideia de que mulher só ia fazer seminário para poder encontrar marido. Mas eu falei para Deus que essa não era a minha intenção. A minha intenção realmente era conhecer mais da sua palavra, conhecer mais quem ele é, estudar mais sobre quem ele era. E daí, todo ano lá no seminário, eles faziam um retiro vocacional, que eram alguns dias em que eles recebiam pessoas que desejavam fazer o seminário para conhecer como era a rotina ali no seminário, o que os seminaristas estudavam, para saber se era aquilo mesmo que eles queriam fazer. Eu fui nesse retiro vocacional e quando eu voltei para casa, eu comecei a adicionar no Facebook pessoas ali que eram do seminário e que eu tinha visto lá. E eu me lembro que eu vi a foto de um menino e eu achei ele bonito. E eu falei assim, esse aqui eu não vou adicionar não, se ele quiser, ele que me adicione. Pois é, eu não adicionei o menino, mas um tempo depois ele me adicionou. E olha, se você tiver a oportunidade de perguntar algum dia para ele,
Ele vai dizer que me adicionou porque ele estava ali gerindo as redes sociais do seminário e então me adicionou assim por causa disso, sabe? Segundo ele, não sei dizer, né? Vamos acreditar que é verdade. E então ele entrou em contato comigo, nós começamos a conversar e ele me ligou. E o nosso primeiro assunto no telefone foi debater se ouvir música do mundo, música secular, era pecado ou não. Muito argumentador ele, nós ficamos ali cerca de umas 2 horas conversando no telefone. E ali então começou a nossa história. Nós começamos a conversar e gostar de conversar um com o outro, e nós começamos então a ter o desejo de se conhecer um pouco melhor. Eu me lembro que eu tinha feito uma listinha do que eu procurava em um homem e eu apresentava a Deus aquela listinha, mas não foi num papel, foi na minha cabeça mesmo. E todas as vezes que eu orava, eu apresentava ali a Deus aquelas características. E conforme eu ia conversando com esse menino, que hoje é o meu marido, eu ia verificando essas informações, né? De acordo com aquilo que ele falava, de acordo com a maneira que ele reagia, agia e assim por diante, eu ia listando ali se condizia com a minha listinha. E é engraçado que ele preencheu todos os meus requisitos ali. Até que em um determinado dia, ele decidiu que nós poderíamos avançar para o namoro. Mas era uma decisão muito importante, porque nós já tínhamos conversado que se nós começássemos a namorar, seria para casar. E então nós resolvemos fazer 21 dias de oração. E no final daqueles 21 dias, nós iríamos decidir se a gente ia começar a namorar ou não. Eu me lembro que faltava assim um dia, ou era o último dia daquela oração, né, daqueles dias de oração, e eu deitei na minha cama e falei assim: Deus, eu tô querendo que o Senhor desça aqui na minha frente e fale pra mim: é ele, minha filha. Oh, não. E eu ria e falava assim: Deus, o Senhor não vai fazer isso, né? Sou eu que tenho que decidir, né, Senhor? E então eu percebi que a decisão deveria ser minha. E eu falei, ok. Ele preencheu ali a minha listinha. Então eu considero que sim, que é ele. Minha sogra quis conversar comigo porque ela morava em outro estado, nunca tinha me visto. Nós conversamos, eu orava e falava assim: Deus, se os meus sogros ou os meus pais não concordarem com esse relacionamento, eu vou considerar o não deles como se fosse um não do Senhor. Aquela conversa ali, embora eu fiquei um pouco com medo, um pouco constrangida, eu considerava uma conversa muito importante, que ia definir realmente se era Deus que estava naquele negócio ou não. No caso, fui aprovada, minha sogra considerou por bem nos deixar namorar. Em dezembro, nós começamos a namorar. Nós nos conhecemos em setembro e em dezembro daquele mesmo ano, 2013, nós começamos a namorar. Isso foi em dezembro e em janeiro, então, eu fui lá para a cidade dele, conhecer a família dele. Quando eu cheguei lá, eu tive uma notícia de que os meus pais tinham se separado. Então foi um momento assim de grande tensão na minha vida, em que eu estava feliz por estar ali e ter aquela oportunidade de conhecer a família do meu namorado e futuro marido, mas também um pouco triste por estar longe da minha mãe e da minha irmã numa situação tão triste e delicada. Mas Deus cuidou de todas as coisas, como Ele sempre faz. Nós então voltamos à nossa rotina normal, começamos a estudar no seminário e aí nós já estávamos namorando e foi um período de um grande trabalhar de Deus na minha vida. Eu percebi várias coisas que eu precisava ser curada, tratada e liberta para que o meu relacionamento pudesse ser então melhor, mais santo, mais agradável diante do Senhor e diante de nós dois mesmos. Eu percebi que eu odiava homens.
por vários motivos que aconteceram durante a minha vida, por coisas que eu vi ao meu redor. Eu percebi que eu não gostava de homens e que alguns relacionamentos que eu tive antes eram baseados no meu desejo de destruir eles e não de construir realmente um relacionamento duradouro. Então eu precisava mudar essa minha visão de que todos os homens eram maus e ruins e perceber que há homens verdadeiros, íntegros, justos, santos e retos, que são aqueles homens que estão firmados em Cristo Jesus. Embora pecadores, embora carentes de perdão, ainda assim são homens que buscam viver a palavra de Deus. E esses homens vale a pena ser amados. Eles precisam também ser amados. Eu percebi também que eu não sabia muito bem como receber carinho, como receber amor e atenção da maneira correta, nos limites corretos. Eu precisei aprender isso e eu confesso que é algo que eu preciso aprender até hoje. Eu sou muito mais de fazer as coisas do que de parar para ter um tempo de qualidade, de conversa, ter um abraço. E o meu marido me ensina muito isso até hoje e eu acredito que eu sempre vou ter que aprender. Então, nesse período de namoro, eu já percebi que eu tinha dificuldade com isso. E ali eu já comecei a tentar falar com Deus em relação a isso e a mudar isso também. Eu percebi também que eu tinha muita dificuldade de me relacionar com o meu pai. E essa minha dificuldade de me relacionar com o meu pai interferia também no meu relacionamento com o meu futuro marido na época. E então eu percebi que eu precisava perdoar o meu pai, enxergar o meu pai como uma autoridade na minha vida, respeitá-lo como essa autoridade, que isso era extremamente importante para a maneira como eu ia enxergar o meu marido depois também. Uma vez, duas mulheres muito importantes para mim detonaram o casamento na minha frente. E eu me lembro que eu saí dali daquela conversa e pensei, ok, eu entendo porque elas pensam assim, elas foram machucadas durante muitos anos. É compreensível que elas tenham essa visão do casamento, mas eu ainda não me casei. Quando nós estamos em Cristo, nós podemos ser libertos. Não acredito em maldição hereditária. Não é porque o relacionamento delas foi assim que o meu vai ser. Eu vou basear o meu relacionamento em Cristo. Eu vou buscar amar mais a Cristo do que amo o meu marido. E eu quero que ele ame mais a Cristo do que ele me ama. E assim nós vamos conseguir construir um casamento diferente dos casamentos ruins que eu enxergo ao meu redor. Então eu usei aquela oportunidade que poderia ter feito eu desistir do casamento para analisar como eu enxergava o casamento. E então ali eu percebi que eu estava disposta a entrar nesse relacionamento que seria para o resto da minha vida, porque eu estava me segurando em Cristo. Como eu disse, eu comecei o seminário já namorando. E a época do seminário foi uma época muito difícil. Os meus pais estavam separados. Eu precisei trabalhar. Na verdade, eu queria mesmo era morar no seminário e conseguir mantenedores. Mas Deus já sabia de todas as coisas e o plano de Deus era outro. Então ele preparou um serviço de meio período para mim. Eu estudava de manhã e trabalhava no período da tarde. E foi um momento assim onde nós passamos muita dificuldade, mas nós vimos muito a provisão do Senhor. Foi um momento assim em que o meu salário dava para pagar o seminário, dava para pagar o ônibus e ajudar um pouco em casa, porque era só eu e a minha mãe que trabalhava ali, né, naquele momento. Meu pai não estava. Graças a Deus que ele foi um homem muito bom e continuou pagando o aluguel da casa, porque seria impossível nós conseguirmos fazer isso. Nós então passamos por momentos de muita dificuldade. Eu lembro que foi a época que eu mais aprendi a fazer variados tipos de pratos com o mesmo ingrediente. A carne moída, assim, nossa, ela virou um super alimento, porque eu aprendi a fazer muitas coisas com carne moída. E a gente também comia muita salsicha, né, naquela época. Mas eu me lembro de uma determinada noite
em que a energia foi cortada. E nós abrimos o armário, tinha um pouco de macarrão, um pouco de óleo, alho, e a minha mãe então fez uma sopa para nós. E nós jantamos à luz de velas. E eu dava risada, mas na verdade eu estava escondendo, me segurando para não chorar, porque eu não queria que a minha mãe me visse chorando, né, de tristeza por estar naquela situação. Mas a partir daquele momento, algumas pessoas chegaram em casa e falaram: olha, eu sonhei que vocês estavam precisando de ajuda. Nos trouxeram carne, nos trouxeram alguns alimentos. A minha mãe também passou a pedir ajuda para a igreja e a igreja passou a nos doar cestas básicas por alguns meses, até nós conseguirmos nos reerguer. E eu me lembro que eu pagava R$10 na passagem de ônibus para ir para o seminário. E tinha dias que eu falava assim: Senhor, eu não tenho dinheiro para ir para o seminário amanhã. E daí aparecia meu pai e me dava R$10. Um tio meu também começou a pedir ajuda para eu ir tirar dinheiro no banco para ele, porque ele não sabia fazer isso sozinho, e daí ele ia lá e me dava mais R$20. O meu próprio marido também já chegou a me ajudar nesse sentido. E depois meu pai comprou um carro e ele acabou deixando o carro comigo, e eu passei então aí de carro. E daí se tornou muito mais fácil. Ele colocava gasolina e eu ia de... Então, assim, por que eu estou contando isso no meio da história de como eu conheci o meu marido? Porque o meu relacionamento com ele foi provisão do Senhor. Eu não precisei comprar livros, porque eu usava os dele. Eu ganhei roupa, sapato, coisas que eu não conseguia comprar com o meu dinheiro. Eu ganhei um amigo, um conselheiro bíblico, alguém que estava comigo naquele momento de grande dificuldade. Isso foi extremamente importante, eu considero que foi extremamente providencial da parte de Deus na minha vida, de eu não estar sozinha, de eu ter realmente um companheiro que me auxiliasse naquele momento. Durante o nosso namoro, então, o Vinícius recebeu uma proposta, meu marido, né, de ir trabalhar como evangelista numa igreja. Nós namorávamos ainda e eu me lembro que ele recebeu a ligação e quando ele desligou, eu olhei para ele, ele olhou para mim e falamos assim: então dá pra gente casar, porque era uma oportunidade onde ele iria exercer o seu ministério, teria um salário, nós teríamos uma casa para morar. Então, ele conseguiria nos sustentar e nós poderíamos construir a nossa vida. Nós ficamos muito felizes com a proposta deu certo. Ele começou a trabalhar nessa igreja durante um ano. Nós, então, nos preparamos para casar e no final de 2015, nós casamos e fomos morar nessa cidade e trabalhar nessa primeira igreja onde meu marido trabalhou. E seguimos juntos até hoje, né? Completamos 10 anos de casados. Para a glória de Deus, Ele que nos sustenta todos os dias. E se você está numa fase em que você está solteira, procurando alguém para se relacionar, quero te dar aqui algumas dicas que, na verdade, eu já fui dando durante todo esse vídeo, para que vocês possam pensar em como eu vou encontrar, então, o meu marido. E a primeira dica é: esteja primeiro satisfeita em Deus. Antes de tudo, antes de procurar alguém, esteja satisfeita em Deus e procure se santificar, se preparar, ter o seu relacionamento com Deus fortalecido. Isso importa muito. Isso é o mais importante para a sua vida. Segundo, tenha em mente o tipo de homem que você procure. Faça uma listinha, como eu fiz. E aqui eu vou te dar algumas dicas. Eu vou até pegar o meu caderno aqui para facilitar. Primeiro, ele ama a Deus? Ele será capaz de amar mais a Deus do que ele vai amar você? Segundo, ele tem caráter? Ele tem um coração ensinável? Um coração que se arrepende e que procura melhorar? Quarto, ele trabalha? Ele se preocupa com o trabalho? Quinto, ele administra bem as suas finanças? Sexto, ele se relaciona bem com a família dele, principalmente com a mãe dele? E então, voltando aqui, né, essa foi as opções da listinha. E agora, outra coisa, analise os defeitos dele, aqueles que não são pecados e os que são pecados também. Eu me lembro que o meu marido, como ele nasceu numa cidade de praia, ele tinha muito hábito de usar
camiseta, short de tactel e chinelo. E na região onde eu nasci, as pessoas eram muito preocupadas com as vestimentas. Os meninos não saíam de chinelo. Era camiseta, shorts jeans e um sapato ou um tênis. Camiseta, calça e um sapato ou um tênis. E eu confesso que eu não gostava muito do estilo do meu marido. E não fui eu que mudei o estilo dele. Ele precisou mudar um pouco a sua maneira de se vestir por causa da profissão que ele escolheu. Então, assim, estou dando um exemplo muito bobo, mas analise. Você vai ser capaz de sustentar algumas características do seu marido o resto da vida? Porque depois que casar, é para sempre. Quarto, procure boas referências de casais ao seu redor, para que você compreenda quais são os pontos importantes, né, em um relacionamento. Agora, se você não tem, embora às vezes a gente possa se sentir triste, não se preocupe, porque em Cristo nós somos mais do que vencedoras. Nós não precisamos olhar ao nosso redor e ver casamentos destruídos e achar que o nosso vai ser assim também. Nós vamos construir o nosso relacionamento em Cristo. E isso nos dá a certeza e a segurança de que Ele estará conosco, independente das situações. Nós precisamos ter coragem em Cristo e não nas nossas próprias atitudes ou nas atitudes do nosso parceiro. Nós precisamos confiar em Cristo. Quinto, conheça a família da pessoa com que você vai se casar. Se você vai se dar bem com essa família. Se a sua família, se a família dele concorda com o relacionamento de vocês. Porque, infelizmente, quando nós nos casamos, ou felizmente, nós nos relacionamos com a família também. E daí vem os filhos, e daí você não quer que os seus filhos se relacionem com os avós. Perceba o problema que você vai criar na sua vida, no seu relacionamento. Se os seus pais ou os pais dele estão dizendo não, observe se eles estão dizendo não por princípios bíblicos e observe se você vai ser capaz de viver o resto da sua vida lutando contra os seus pais ou os seus sogros. Não é que Deus não possa mudá-los, Deus é capaz de fazer todas as coisas, mas analise isso também, porque isso pode auxiliar com que você diminua a chance de muitos problemas na sua vida. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas dicas, se a minha história abençoou a sua vida, eu espero que você fique aqui, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, curta. Se você quiser contar a sua história, conta aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta, faça também, porque no próximo vídeo eu vou falar como os meus pecados e o feminismo moldaram a minha concepção, a minha ideia, como eu enxergo a maternidade, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, assista aos outros vídeos do meu canal e Deus te abençoe.